Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco para vocês sobre UX e UI, né? Ou experiência do usuário, interface do usuário. E aí, o porquê que eu vou falar, né? Sobre esse assunto para vocês. Eu comecei como designer gráfico, né? Então, eu trabalhei 12 anos com design, né? Então, assim, eu já tive digamos assim, uma certa facilidade. Muita gente tem dificuldade com Precel, com essas coisas, né? E a gente que veio do gráfico, do digital, né? Já encontra um pouco mais de facilidade, né? E então aí eu me graduei em design também, né? E aí eu fiz pós em experiência do usuário, né? Então aí eu já trabalhei em algumas empresas como designer de experiência do usuário e tudo mais, né? E aí é por isso que eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aqui para vocês. Aí aqui alguns lugares da onde eu passei, né? Em que eu trabalhei com experiência do usuário, né? Então eu já trabalhei com interface e experiência do usuário no Bradesco, no Santander, né? Na Porto Seguro, na Recarga Pay eu era pesquisador de experiência do usuário, né? Que tem bastante a ver também, né? Com o design e a gente pesquisa o comportamento do usuário, né? Então, eu nos últimos 7 anos eu passei trabalhando com experiência do usuário, e aí quando eu vim para o mercado de afiliados, eu estava aplicando experiência do usuário sem perceber, basicamente, né? E aí por isso que eu vim falar um pouco desse tema aqui para vocês, né? Então, como que a gente pode integrar a experiência do usuário, a interface do usuário, né? Para aumentar as vendas como afiliados, né? Como que eu uso na minha operação, meio que intuitivo, né? Eu comecei a usar meio que sem perceber, e aí quando eu fui parar para ver, eu estava usando tudo aquilo que eu usava no meu dia a dia, eu estava usando na minha operação como afiliado, né? E também a importância da interface nas campanhas, nas pre-sales e tudo mais, que é o que a gente faz diariamente, tá? Alguém aqui não tem ideia do que é UX, UI, experiência do usuário, interface? Então, muita gente não tem ideia, né? Ou até algumas pessoas já ouviram falar e tudo mais sobre experiência do usuário, mas a galera pensa muito que tem muito a ver com o digital, né? Não, porque experiência do usuário surgiu quando começou a surgir smartphone, essas coisas, né? Aí começou a vir a experiência do usuário, né? Começou a vir se preocupar com o aplicativo, com isso, não, porque o aplicativo tem que ser basicamente, para quem não sabe, que é a sigla em inglês, né? User Experience e User Interface, né? E basicamente o próprio nome diz, é a experiência do usuário. Então é se preocupar primeiro com a experiência no nosso caso, né? Do teu lead, né? Que é a pessoa que você vai tá conversando ali. E a interface basicamente, aí sim a gente está falando do digital, né? Quando a gente fala da interface, aí sim a gente está falando do mundo digital, né? Então, a gente está falando da experiência do usuário aplicada à interface. Então, tudo que vocês têm no celular de vocês aí, basicamente, tem UX e tem UI por trás. Né? Tudo tem um estudo ali por trás do público, então nada está ali por acaso. Então, a pessoa sabe... as pessoas fizeram estudos para saber onde vai colocar aquele botão, para saber o caminho que aquele clique, né, vai te levar. Então, clicando, se a pessoa clicar aqui, né, aonde ela vai, o porquê que ela vai para aquilo, né? Então, nada tá por acaso ali, né? Sim. E aí, então, basicamente é isso, a experiência do usuário, né? E a interface do usuário é ela aplicada ao digital, né? E aí, eu vou falar um pouquinho desse cara aqui, que é o Donald Norman, né? A experiência do usuário surgiu com ele. E ele era o vice-presidente da Apple nos anos 90, né? E foi daí que surgiu. Então, a experiência do usuário surgiu muito por causa da Apple, tá? Então, nos anos 90, esse cara aqui, ele é considerado basicamente o pai da experiência do usuário no mundo. Assim, ele e um outro cara que eu vou falar depois, mas ele é um dos mais importantes. Alguns devem conhecer o Nielsen e Norman Group, né? Que vocês já podem ter ouvido falar.
que é uma empresa lá do Vale do Silício e tudo mais, que é referência em experiência do usuário no mundo, assim, que é do Donald Norman e do Jacob Nielsen, ele também trabalhava na Apple nos anos 90, né? E eles dois fundaram, basicamente, a experiência do usuário, esses conceitos que a gente vai falar aqui, que enfim, cada vez está sendo mais disseminado, né? E aí, como que surgiu a experiência do usuário? O Donald Norman, ele via na época muita dificuldade o surgimento dos computadores ali, né? Porque, basicamente, quem tem um pouco mais de idade lembra quando surgiu o computador que era, até para você montar o negócio, era 400 fios que você ligava ali, e era extremamente complicado até para montar. Você não conseguia montar, muitas vezes, um computador, você tinha que pedir para alguém te ajudar para montar os primeiros computadores. E aí a Apple já surgiu com um outro conceito. Assim, o Donald Norman pensou logo de cara, não, a primeira experiência, o primeiro contato que a pessoa está tendo com uma tecnologia nova, e ela já tá começando apanhando, né? Então a gente já vai vir com uma proposta nova. Então, por isso que os computadores da Apple, né, sempre foi muito fácil usar. Sempre foi basicamente apertar um botão ali para você ligar, porque ele já surgiu nessa ideia de facilidade. Então, até a maneira de montar, até a maneira de você ligar uma estrutura para trabalhar, já surgiu com esse conceito simples, né? E foi daí que começou a surgir o conceito de experiência do usuário. Então, não surgiu totalmente fora do digital, surgiu em como eu vou ajudar a pessoa a montar isso aqui para ela poder trabalhar. Então, o conceito ele é totalmente fora do digital, na verdade, né? E aí eu trouxe aqui um case do Starbucks. Eu acho que todo mundo aqui, a maioria que gosta de café, gosta do Starbucks. E ele é um grande case, assim, de experiência do usuário, né? Porque a gente paga caro num café do Starbucks, enfim, não é barato. E muitas vezes, por que a gente paga um pouco mais caro? A gente não está pagando a bebida, se a gente parar para pensar, né? A gente não está... Pô, às vezes se a gente for na esquina tomar um café ali, a gente tem um café que a gente gosta e tão bom quanto, assim, muitas vezes. Mas o que a gente paga no Starbucks? A gente paga o nomezinho no copo, né? A gente paga o atendente te tratando bem, a gente paga a gourmetização, muitas vezes, então tirar foto e postar no Instagram, muita gente faz isso. E isso é experiência. Então eles moldaram a marca deles, né? Eles moldaram todo o ambiente, toda a marca deles em cima de um padrão mais alto, e um padrão, assim, digamos assim, que é comercial. Então, a gente está pagando a experiência, muitas vezes. A gente não está pagando o produto, né? Para se ver o tanto que a experiência agrega num produto, que você acaba comprando a experiência, você não está comprando o produto em si. No Starbucks, a gente está comprando a experiência. Se a gente... se pegasse o café do Starbucks e vendesse na padaria aqui e cobrasse o mesmo preço para tomar numa xícara normal, sem o nosso nome, a gente ia achar um absurdo o preço, né? Então a gente não está comprando o produto em si, e é isso por isso que o Starbucks é visto como um case de experiência do usuário. Toda essa personalização que ele tem, e a gente tem N casos, se for parar para pensar, N casos em que a gente compra a experiência, né? Em que a gente não compra o produto. Então a experiência do usuário ela é totalmente offline. Ela não, se a gente parar para pensar, a nossa vida toda que a gente foi fiel a uma marca, que a gente comprou, enfim, coisas porque a gente gosta da marca, porque a gente gosta de como foi tratado, aí a gente voltou naquela loja, ou porque, enfim, N coisas a gente não está comprando produto, né? A gente está comprando experiência. Então, por isso que o Starbucks é visto como um grande caso, assim, um grande case de como a experiência do usuário influi, né? Até no preço dos produtos mesmo. E agora, falando um pouco, né, da nossa vivência aqui, né? Então, eu quis trazer para vocês aqui que a experiência do usuário, ela começa muito antes da gente subir a nossa campanha ali, né? Então, a gente tem que se preocupar com coisas bem anteriores ao nosso anúncio, a nossa campanha ali. Não, vou botar para rodar ali um anúncio, botar o meu link. Não é assim que funciona, né? Então, primeiro aqui falando de estrutura própria, né? De estrutura própria, quando a gente vai fazer a nossa pre-sell ali, principalmente, o que muita gente não faz
muitas vezes as pessoas elas montam uma pré-sell ali para o computador e não olham o celular. Elas elas acham que está legal no computador e elas nem param para mudar ali para uma visualização móvel ou testar, enviar o link para o próprio celular, abrir uma aba anônima e olhar como ele está no seu celular. Isso é até uma dica para vocês. Quando vocês forem subir uma pré-sell, enviem para vocês mesmos e abram uma aba anônima no celular de vocês, para vocês verem como que a questão da aba anônima porque pode ter seu cookie marcado, né, ali na aba padrão, e aí isso pode influenciar ali na tua visualização ali da página. Então você joga numa aba anônima e abre para ver como que vai ficar a experiência no celular. E às vezes a pré-sell da pessoa tá perfeita ali no computador, ela tá olhando, tá maravilhosa, mas ela não viu como tá no celular. E o Google, em 100% dos casos, ele prioriza a experiência móvel. Sempre, sempre. Porque, assim, tem um dado, eu não sei como que está esse dado hoje, mas 80% a 90% mais ou menos das pesquisas no Google hoje são feitas no celular. Tá? Então, as pessoas usam pouquíssimo o computador para pesquisar coisas, né? Então, se você tiver uma experiência, um site totalmente desconfigurado no computador, mas no celular você tiver dado atenção, tiver bonitinho ali, o Google vai mostrar bem o teu anúncio, vai mostrar bem posicionado, por mais que no computador esteja ruim, né? Claro, quem tá procurando no computador vai ter uma experiência ruim, a tua página vai estar desconfigurada e tudo mais, então no computador vai entregar menos, né? A experiência não vai estar boa. Porém, como o Google ele prioriza a experiência móvel, no celular, o teu anúncio vai estar sempre lá no topo. Por quê? Porque você priorizou. Então, se você tem dúvida se a tua pré-sell tá boa e tal, primeiro olha no celular. Primeiro olha no celular, já tenta... quem tem dificuldade em construir pré-sell, tem dificuldade com dispositivos diferentes e tudo mais, tenta construir ela primeiro para o celular. Porque você garantindo que ela foi construída de uma maneira boa ali, você garantindo que você abriu numa aba anônima ali no teu celular e tá legal, né? Então isso aí já é meio caminho andado para você ter uma estrutura legal ali, né? Em que a pessoa vai ver e o que você está vendo ali vai corresponder à realidade, né, do que a pessoa está vendo. E então é por isso que eu coloquei aqui para priorizar a experiência móvel, tá? Isso é o que o Google prioriza cada vez mais hoje em dia. Aí aqui as pessoas também não se atentam à questão da velocidade do site. Tá? E isso é bem importante, porque a gente tem métricas ali no Google, né, que o Google identifica quanto tempo o teu site demora para carregar. Né? Às vezes as pessoas elas enchem de plugins ali, né, no Elementor, ou enfim, qualquer construtor ali. Não, e plugin para ativar isso, plugin para fazer aquilo, isso vai carregando o teu site. Né? Vai carregando o teu site. E uma das coisas que o Google mais considera ali para considerar que o teu link, que o teu site tem uma experiência legal, é a tua velocidade para abrir a página, né? E então os sites rápidos eles sempre garantem que você vai ter uma boa experiência. E quanto melhor a experiência, menor o CPC, tá, gente? Então isso tá tudo muito muito atrelado ali. Se a experiência é boa, o teu CPC diminui, né? O Google ele entrega melhor de forma orgânica e um acompanha o outro. Então, focar na experiência é legal porque o CPC ele vai diminuir. Vai diminuir porque o site é rápido, o site tem uma experiência móvel legal, né? O site tem... Enfim, ele está congruente e tudo isso o Google entende, o Google lê, né? E aí, lendo isso, ele entende que o teu site é legal, que o teu site é relevante, que o teu site, o lead está tendo uma experiência legal, e aí ele vai te recompensar por isso, né? Ele te recompensa isso te dando um custo menor. Então, às vezes, a pessoa que não se atentou para a experiência, a pessoa que, né, não olhou isso, ela paga um CPC 2 vezes maior que o seu, muitas vezes. Por quê? Porque ela não fez uma experiência boa ali no Elementor ou qualquer construtor, e aí ela tem que compensar isso de outra maneira. A maneira que ela compensa isso, para ela aparecer no topo, é aumentando o CPC, né? Então, e a gente tem maneiras de ver isso também dentro do próprio Google Ads, né? E aqui eu deixei alguns plugins ou algumas ferramentas, né? Então, tem o PageSpeed Insights, o Web Page Test, que eles são ferramentas que você consegue medir a velocidade do teu site ali, ele te diz se a tua experiência está boa, se a tua velocidade está boa, né?
E a gente pode usar isso para ver como é que está a nossa pre-sell, para ver como é que está ali a velocidade do nosso site, se ele está tendo uma experiência legal para o nosso lead, né? Aí aqui eu trouxe, né, um pouquinho do porquê melhorar a velocidade do site. Eu já falei um pouquinho que muita gente ouviu falar nesse termo, não sei se muita gente pode não saber o que é, mas é o SEO, né? Que é basicamente a questão do quão relevante o Google vai achar o teu site, né? O quão veloz ele vai achar para mostrar aquilo até acima muitas vezes acima da pesquisa orgânica. Né? Então a gente tem ali a parte superior da rede de pesquisa, a parte inferior e tudo mais. E o que o Google muitas vezes considera para mostrar o teu anúncio na parte superior ou na parte inferior é o SEO do teu site. Né? Então a questão ali de palavra-chave, velocidade de carregamento, palavra-chave, se a gente está usando a nossa palavra-chave ali na nossa URL, no nosso anúncio, tudo isso vai melhorando o SEO. Né? E aí isso faz o Google mostrar cada vez mais o nosso link acima da pesquisa orgânica, né? Que normalmente a gente vê, tem os anúncios, normalmente tem 4 ali, depois vem a parte da pesquisa orgânica, depois vem mais anúncios pagos, né? E isso se dá muito por causa da experiência do usuário, que para você ter uma boa experiência do usuário, interfere SEO, interfere velocidade, interfere tudo isso, né? E aí o SEO é o quão a gente vai deixar o nosso site bom para o nosso usuário. Tá. E aqui falando um pouco de pre-sell, muita gente não dá atenção para pre-sell, mas ela é de extrema importância. Como eu falei agora, né, em relação a não só a estrutura, né, não só o site, não só a velocidade, não só tudo isso, mas aí a gente tem a parte da criação da pre-sell. Né. Aqui eu coloquei 3 modelos que eu gosto muito de usar. Né. Elas vão um pouco contra ao que o Ivan falou, né? Então, o Ivan não... Assim, gente, se a gente fala da gente trabalhar da maneira correta, para a gente evitar bloqueio e tudo mais, né? A pre-sell robusta é a que vai te dar muito menos problema, né? Com certeza, a pre-sell robusta vai te dar muito menos problema e tudo mais. Porém, quanto mais informação a gente dá para o lead, né? Quanto mais informação a gente dá para o lead, mais informação a gente dá para o lead se perder também, ou para ele sair do que a gente quer, né? E aqui entra uma... Eu já comecei usando esse tipo de pre-sell porque eu vim da área de experiência do usuário, né? Na experiência do usuário, existem algumas leis que eu vou mostrar para vocês, que são as heurísticas, né? E as heurísticas, elas foram criadas por um daqueles caras que eu falei lá no começo, né? Que tinha o Jacob Nielsen, o Donald Norman, que foi o cara que meio que inventou o UX, né? E o Jacob Nielsen, que foi o cara que meio que inventou a experiência do usuário voltada para a interface, né? E uma das leis do Jacob Nielsen, na experiência do usuário, é que o usuário ele precisa ter o controle sobre as ações dele. Né? Ele precisa saber que ele está no controle, ou pelo menos a gente tem que dar a entender que ele está no controle, porque aqui ele não está no controle. Ele vai clicar em qualquer botão que ele clicar, vai para o mesmo lugar. Né? Então, se ele clicar que ele entende ou que ele declina os cookies, ele vai para o mesmo lugar. Mas o usuário ele não vê isso, ele não sabe disso. Ou, por exemplo, aqui no caso, se eu uso uma pre-sell de bandeira, eu posso, claro, botar uma oferta para a Austrália e a outra para os Estados Unidos, beleza. Mas eu posso fazer uma pre-sell de bandeira, por exemplo, mas as duas ofertas são para o mesmo país, sabe? É só para o usuário ele ter um entendimento, ele achar que ele está no controle da situação, que ele tem o poder ou de fazer a escolha ou de recusar uma ação. Então, ele tem o poder de dizer que ele é maior de 18, que ele quer continuar, ele tem o poder de dizer que ele não é menor, que ele não é maior, né? Ele tem o poder de aceitar um cookie, que é uma coisa padrão hoje em dia, mas ele precisa saber que pelo menos ele tem a opção de recusar ali, né? E a nível de informação, a nível de quantidade de informação para o lead lidar, esse é um tipo de pre-sell que dá praticamente zero de fuga. Assim. A fuga é muito baixa, justamente porque é intuitivo, né? É extremamente intuitivo e tem pouquíssima informação para o lead lidar. Então, é o que a gente quer, querendo ou não. Né? A gente quer que o lead passe por essa página e vá até a página de vendas. Mas, ao olhar do Google, como o Ivan falou muito bem, o Google não olha bem para esse tipo de pre-sell. Né? E cada vez o Google está fechando mais o cerco. Né? Então, cada vez está
Esse tipo de pre-sale ainda funciona muito bem, mas pode ser que nos próximos meses, né, eles venham a fechar um pouquinho mais o cerco. Aí a gente vai ter que desenvolver novas estratégias, né, partir para robusta, aí sim com cada vez tendo mais links ali, links explícitos ali para privacy policy, né, para, enfim, todos os dados do site. Mas quando a gente fala de experiência do usuário, quantidade de informação, quanto menos decisões a pessoa tem que tomar ali, ou menos decisões ela tem para tomar, é melhor. Mais a gente tem chance de fazer o lead ir pelo caminho que a gente quer, né? Então, a nível de experiência do usuário, de quantidade de informação e tal, esse tipo de pre-sale é a melhor, digamos assim, para o nosso trabalho, né? Porque a gente não está dando quase nenhuma informação, não está dando quase nenhuma decisão para o usuário. Ele só tem uma decisão, recusar ou aceitar. Só que ambas as decisões que ele tomar vai para o lugar que a gente quer, né? Então, mas ele não sabe disso. Então, esse tipo de pre-sale funciona muito bem para mim, né? Mas, como eu falei... pode falar, Felipe. Você disse que, independente do que ele clicar, vai ir para a página que você quer, que nós queremos. Ok, beleza. Só que não pode ser meio ruim se, tipo, aquela parte da idade ali, a pessoa clicou em, por exemplo, não tem 18 anos e ir para a página, não pode ser até mais arriscado do que uma pre-sale de cookies comum ou uma pre-sale de bandeira? É que assim, esse de mais de 18, a gente tem que saber quando que a gente vai usar. Eu só uso esse tipo de pop-up, entre aspas, quando eu estou anunciando produto adulto, né? Uhum. Ninguém vai clicar no decline, praticamente, porque a pessoa está interessada no produto, né? Mas ela tem a opção de clicar. Aí ela vai clicar, ela vai para a página do mesmo jeito. Ela vai achar estranho, mas ela vai continuar. Entendi. Entendeu? É isso. A pessoa ela já está interessada naquilo, né? Então não tem muito assim como fugir. É o pressuposto do que funciona ou não. Esse tipo de confirmação funciona demais porque tá todo mundo procurando o produto. A gente quer atingir o cara que está interessado no produto, né? Então ele tá interessado. Como eu falei, é simplesmente para ele ter a sensação de que ele está no controle. Isso a nível de interface, o usuário ele ter a sensação de que ele está no controle, de que ele tem a opção. Mesmo a gente sabendo que ele não vai recusar, mesmo a gente sabendo que vai para o mesmo lugar, ele tem que ter a sensação de que ele está escolhendo alguma coisa ali, de que ele tem o poder de fazer uma coisa ou outra, né? Isso a nível de consciência, né? Aí entre outros assuntos, tipo neurociência e tudo mais, mas enfim, é muito mais. Mas isso, quando a pessoa tem uma opção ou outra, ela tem opções, isso estimula muito mais ela a clicar do que se ela tiver só uma opção de botão ali para clicar, né? De qualquer forma, você está induzindo. É uma indução, não tem como falar que não, mas é como eu falei, a nível de Google, a nível de experiência, isso não é bem visto, como o Ivan falou, a nível do Google, né? Quanto mais robusta a pre-sale, quanto mais links externos para privacy policy, para várias coisas, mais melhor o Google entende aquilo, né? Então, mas é o que eu falei, é muito mais decisões, é muito mais informação para o lead se perder ali. A gente está dando ingrediente, a gente está dando várias coisas ali, então a obesidade de informação numa pre-sale robusta é maior. Né? Isso não tem como, por isso que se a gente compara a taxa de fuga de uma pre-sale robusta, chega a 70%, 80% de uma pre-sale robusta, e esse tipo de pre-sale é quase zero, né? É muito pouco mesmo a taxa de fuga. Então, eu gosto bastante, eu uso, né? Porém, quando tem mais dificuldade para passar, e ainda assim eu quero rodar um produto, eu uso pre-sale robusta, sim, funciona, vende muito também, mas a nível de informação, a nível de experiência do usuário, de quantidade de informação que o usuário tem ali para lidar, eu gosto bastante desse estilo. Ah, perfeito. É isso, obrigado. Imagina. Aí aqui é o outro senhor que eu falei para vocês, que é o Jacob Nielsen, né? Que ele, ali nos anos 90, ele começou a fazer parceria ali, né, com o Donald Norman, e aí os dois fundaram a Nielsen e Norman Group, ali que eu falei para vocês. E aí, a interface do usuário, né, ela tem 10 leis, assim, que norteiam ela, digamos assim, né? São as 10 leis da boa prática, das boas práticas da interface do usuário, em que a gente usa
a gente que eu digo é quem constrói aplicativo, né? Então eu já trabalhei em alguns aplicativos, né? Então, como eu falei, aplicativos do Santander, do Bradesco, né? Da Porto Seguro, quando eu fazia parte. E a gente usa essas leis para construir os aplicativos, né? A gente tenta seguir elas, porque elas norteiam as boas práticas numa construção de aplicativo, né? Enfim, numa boa interface do usuário ali, né? Aí aqui eu trouxe essas 10 leis da interface do usuário, né? E o que, assim, todo aplicativo que vocês têm, todo bom aplicativo, né, que vocês têm no celular, então grandes bancos, enfim, o que vocês tiverem aí de bons aplicativos, eles seguem isso, né? Eles seguem essas leis, as heurísticas de Nielsen, que a gente chama, né? Então, as 10 heurísticas de Nielsen. Tem muito conteúdo sobre isso na internet. Aqui, muitas delas, algumas delas não se aplicam ao mercado de afiliado, elas se aplicam mais a aplicativos e tudo mais, né? Mas muitas delas se aplicam sim e a gente usa sem a gente saber, né? Então, visibilidade do status do sistema. Então, é basicamente o usuário saber, clicando naquele botão, para onde ele vai. Então, se ele clicar no compartilhar, vamos supor, o que tem que aparecer quando uma pessoa clica no compartilhar? Tem que aparecer ali a opção de e-mail, a opção de WhatsApp. Isso é basicamente o usuário saber para onde ele vai antes dele clicar. Isso é mais aplicado mais aplicado a aplicativos e tudo mais. Essa a gente usa, ou deveria usar muito, pelo menos, que é a segunda, né? Que é a compatibilidade entre sistema e o mundo real, né? Então, por exemplo, se eu tô fazendo um anúncio para os Estados Unidos, eu não posso ter nada em português. Então, entre sistema e mundo real. E muita gente, o que a gente mais pega é anúnciando para os Estados Unidos em português, em espanhol. Em espanhol até que faz sentido se você quiser atingir o público hispânico, mas enfim. Muito anúncio em português para vários países aí. E isso é uma coisa, é uma heurística, né, do Nielsen, que ela para vocês verem como isso pode ser usado em várias coisas no nosso ambiente, né? E essa compatibilidade entre sistema e mundo real é uma das coisas que a gente mais tem que usar. A gente não pode fazer um anúncio para os Estados Unidos em português. Isso é um erro absurdo, assim, e muita gente não se atenta a isso. É uma coisa mega básica, né? Então, é uma das heurísticas dele. A terceira heurística dele é controle e liberdade para o usuário. Então, é o que eu falei da Precel. Isso a gente tem muito mais num aplicativo e tudo mais, onde o usuário ele deve ter controle, ele deve ter liberdade sobre qualquer coisa que ele faz no aplicativo. Mas a gente aplica isso também quando a gente faz uma pré-sell de idade, como uma pré-sell bandeira, uma pré-sell de cookies, em que a pessoa pode recusar ou não, né? Então o usuário ele tem que ter essa noção de que, pelo menos, ou achar que ele está no controle, liberdade da situação, né? Quando a gente usa uma pré-sell de cookies, na verdade ele não está, né? Ele vai clicar e vai para o lugar que a gente quer que ele vá, né? Mas ele tem que ter a sensação, ele tem que achar que ele está no controle. E é uma das heurísticas do Nielsen também. Consistência e padronização é a quarta, né? E consistência e padronização nada mais é do que você fazer uma pré-sell congruente à página de vendas ali. Então, não adianta o produto ele ter o rótulo azul, ele ter tudo é azul ali, ter uma fonte completamente diferente ali, né? E aí é uma fonte com serifa. Para quem não sabe, serifa são aquelas coisinhas no final da letra, né? Que a gente tem ali, aqueles detalhezinhos ali. Então, vamos supor, a marca do produto, a página de vendas é toda azul, a fonte é toda com serifa ali. Aí a gente pega e faz uma pré-sell vermelha, com uma fonte Comic Sans, sabe? Não faz sentido. Então, a gente usa, ou deveria usar também, essa heurística dentro da nossa operação, que é ter a padronização, a mínima consistência ali entre o que a gente está fazendo e a página de vendas, né? Porque, lembra, a gente tem que usar pré-sell para anunciar, né? Mas a gente quer o máximo possível fazer o lead entender que aquilo é o site oficial, né? Então, você tem que manter uma congruência ali, você tem que manter uma padronização, né? Então, essa heurística ela é bem importante. Aqui, prevenção de erros. Prevenção de erros, eu coloquei aqui para vocês saberem as 10 heurísticas, né? Mas prevenção de erros é muito mais usado para aplicativo. Significa, se o usuário faz uma ação, por engano, ele tem que ter a opção de desfazer aquilo, né? Então, por isso que a gente vê muito aplicativo ali,
Ah, tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza que você quer fazer aquilo? Isso é nada mais do que prevenção de erros, né? Para vocês verem como a gente, no dia a dia, a gente tem essas heurísticas e a gente não sabe, né? Mas é muito, como eu falei, é muito usado para aplicativo. Reconhecimento em vez de memorização. Essa heurística nada mais é do que a gente usar coisas que a gente está acostumado, né, no padrão. Então, se eu tenho um ícone de lixeira, eu sei o que é aquilo. É um reconhecimento, não é uma memorização, né? Então, é usar muita coisa que os usuários estão acostumados a ver. Isso, novamente falando, é mais aplicável a aplicativos e tudo mais. Eficiência e flexibilidade de uso é quando a gente fala de uma boa experiência em diferentes dispositivos. Então, como eu falei, o Google ele prioriza a experiência móvel, mas não é por isso que a gente tem que ter uma experiência no computador horrível, né? Então, a gente tem que ter eficiência e flexibilidade de uso independente da plataforma que a gente está anunciando. Por isso que a gente tem que garantir em que ambas a gente tenha uma qualidade boa, tá? Estética e design minimalista é o que eu falei, a questão da obesidade de informação, né? Quanto mais minimalista, quanto mais simples a estética, menos ruído o lead vai ter na página, menos coisa ele vai ter para onde fugir, né? Então, quanto mais você consegue manter a estética e o design minimalista ali da tua página, né, do que seja, e ainda assim passar a informação que você quer que seja passada da maneira mais simples possível, melhor vai ser a tua página para o lead, tá? A nona heurística, ela é muito mais... A nona e a décima, na verdade, ela é muito mais usada para aplicativos, de novo, mas eu trouxe aqui para efeito de ilustração, né? Que é ajudar os usuários a diagnosticarem e recuperarem-se de erros. Então, é a questão de você poder refazer aquilo que você fez por engano, enfim, né? E ajuda e documentação, muito mais voltada para o aplicativo, mas é a questão de você ter opção ali de ler uma política no aplicativo, mas isso é aplicado para pre-sell também. Quando a gente está falando de Google, essa heurística ela importa muito, né? Porque o Google ele também reconhece isso como um ponto positivo, né? Você ter, no caso, um link ali para você falar com o produtor, ou mesmo uma documentação ali da privacy policy da tua página. Então, essa heurística, falando a nível de aquilo que o Ivan falou, de uma campanha para durar meses e tudo mais, né? Ela é bem importante também, porque a gente está dando política de retorno, a gente está dando tudo de informação que o usuário precisa, de ajuda que ele precisa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de fundo de funil, isso é um pouco prejudicial, porque é muito mais informação para ele de lidar, né? Porque, assim, não é todo mundo que está digitando o nome do produto que quer comprar o produto, né? A gente tem que pensar nisso. Muita gente está procurando ali para reclamar, né? Muita gente está procurando para reclamar, para devolver, enfim. E olhando para o Google, aos olhos do Google, isso é muito bem visto, mas ao mesmo tempo a gente pode perder o lead nisso, né? A nossa página pode ir ali só para efeito dele, ele quer reclamar ou quer devolver o produto, né? Mas essa heurística ela é bem importante quando a gente quer uma operação para durar bastante, né? Aí aqui eu trouxe as mais importantes que eu considero. Como eu já falei, visibilidade de status do sistema, ele tem que saber para onde ele está indo antes dele clicar, tá? Que eu já falei um pouquinho para vocês sobre ela. A segunda é uma das que eu considero mais importante, que é a compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Então, você anunciar do idioma certo para a página certa. Isso não se aplica só a idioma, tá, gente? Mas não adianta por exemplo, eu quero fazer uma pre-sell robusta para um produto de diabetes se eu usar a foto de um jovem. Não faz sentido, né? Caso eu queira usar imagens de pessoas e tudo mais. Então, isso entra também em compatibilidade entre sistema e o mundo real, tá? Opa, acho que aqui postei de novo. Estética e design minimalista é o que eu falei entre a obesidade de informação e o quanto você consegue passar a informação que você quer com o mínimo de elementos possíveis ali na página, né? Então, quanto mais você conseguir fazer isso, quanto mais você conseguir atingir o teu objetivo com o mínimo de informação possível, melhor, né? Porque não vai ter tanta coisa para ele lidar e ele vai conseguir chegar aonde você quer que ele chegue, né, com aquelas informações básicas. Então, eu destaquei essas, que para mim são as mais importantes, mas não que as outras não sejam, tá? É que essas é a que eu percebo. Como eu falei, eu comecei a... Eu saí do mundo de UX, assim, né, de experiência do usuário, e fui
e fui pro marketing de afiliados e tudo mais. E eu aplicava essas heurísticas meio que intuitivo, porque para mim já era natural ali, eu usava no dia a dia, né? Essas coisas. E aí essas que eu destaquei para vocês foram as que eu percebi que mais fizeram diferença na minha operação, ou que a maioria, até que muitos afiliados pecam até, né? E deveriam dar mais atenção, então eu quis destacar mais essas. Agora falando um pouco das campanhas, né? Qual que é a importância do UX nas campanhas, tá? Não sei se todo mundo se atenta a essa métrica aqui que é de classificação, né? Quem roda CPC manual, maximizar cliques, eu considero uma métrica importante porque ela te diz o que você está perdendo, no que você está perdendo ali, né? Então, quando a gente modifica as colunas ali, a gente coloca essas métricas de classificação, a gente tem ali, a gente sabe o quanto que a gente está perdendo na primeira posição, na rede de pesquisa total, na parte superior, tá? E isso dá um norte, mais ou menos, do que a gente tem que fazer ali, tá? E quando a gente fala de classificação do Google, a gente está falando principalmente de experiência do usuário, né? Então, essa métrica de classificação do Google, ela começa lá atrás. Por isso que eu falei da velocidade do site, por isso que eu falei se a tua experiência móvel tá boa, tudo isso, porque o Google, para a gente perder menos, digamos assim, por classificação, essa métrica, ele vai levar tudo isso em conta, né? Então, ele vai levar a qualidade do teu domínio. Então, como o Ivan falou, se o teu domínio for .com, isso já dá uma confiabilidade maior para o teu site, né? Então, ele sendo .com, automaticamente você já está num bom indício dessa métrica. Aí, você tem a tua palavra-chave sendo repetida no anúncio ali. Já é um bom indício também. O teu site é rápido, a tua experiência móvel é boa. Tudo isso influi na tua classificação. E, claro, o CPC, né? O CPC, mas para a gente mexer no CPC, a gente tem que garantir que todo o resto esteja bom, né? É por isso que muita gente roda muita coisa com CPC lá nas alturas, tá? Porque muita gente não dá a devida importância que deveria dar, né? Para esse tipo de para a experiência do usuário, digamos assim, basicamente, e compensa o quê? Para aparecer mais, compensa no gasto, compensa no CPC. Então, dá para você vender sem ligar para nada disso, sem ligar para a experiência do usuário, assim, né? Mas você vai pagar mais, o ROI vai ser menor, tá? Então, por isso que tem tanta gente que está rodando um produto capa ali, que está pagando 35, 40 no CPC, e muitas pessoas que conseguem rodar o mesmo produto pagando 20, tá? Porque são pessoas que se atentam um pouco mais para essa questão de classificação, de qualidade, né? E aqui te diz muito nessas métricas o que você pode estar perdendo e aonde você pode melhorar, tá? Aí aqui eu trouxe um exemplo. Isso são testes que eu já fiz, tá? Muitas pessoas usam domínio genérico. Eu uso domínio genérico, né? Eu uso subdomínio também, uso domínio genérico, uso estrutura do produtor e tal. Mas quando a gente fala de domínio genérico, as pessoas... Por exemplo, esse produto aqui, esse domínio aqui que eu coloquei como exemplo, e-commerce-sales.com. Mas eu estou vendendo por a Vibe, tá? Só que quando a gente cria no Elementor ali um domínio, mesmo que a gente coloque o nome da página por a Vibe, ele não aparece ali no Google, na URL do Google. Ele vai aparecer exatamente desse jeito, e-commerce-sales.com, tá? E as pessoas sobem desse jeito a página, né? Então, para que tem esse caminho de exibição? É para a gente poder dar um norte ali, ter ali a URL do produto. Então, vamos supor, você está usando um domínio genérico e você não colocou, e não está usando subdomínio, né? Um domínio genérico mesmo, criando a página lá dentro, mas você está anunciando por a Vibe. Mas a pessoa ela vai olhar para a tua URL, ela vai ver e-commerce-sales.com. Qual confiabilidade vai passar essa URL? Tá? Então, sempre que eu uso domínio genérico, eu coloco o caminho de exibição com o nome do produto. Ou o nome da minha palavra-chave, no caso. Por quê? Além da URL ter o nome do produto ali, né? Ou seja, a nível de confiabilidade, é uma URL com o nome do produto, eu estou ajudando naquela métrica de classificação. Eu estou repetindo a minha palavra-chave na URL, na minha URL. E isso traz mais confiabilidade, traz um melhor SEO. E aí é uma bola de neve. E aí faz você perder menos a métrica de classificação. Então, tudo isso é benéfico a nível de confiabilidade, porque a pessoa vai estar vendo, né, ela vai estar vendo o nome do produto ou a palavra-chave que ela está procurando, e também vai estar na tua URL. Ou seja,
né, 2 pontos aí, tá? E aí aqui eu trouxe como exemplo, né, como que fica a URL sem o caminho de exibição com o nome do produto e como que fica a URL com o caminho de exibição no nome do produto. Então, vocês veem que quando você acrescenta ali, fica o nome do produto no final. Tá? Aí, a questão de fixar ou não fixar, né? Muita gente tem esse dilema ali, né? Eu sempre fixo, tá? Eu sempre fixo títulos. Né? Muita gente vende sem fixar e tudo mais. Mas por que eu fixo? De novo, aí a gente volta lá naquelas heurísticas. O usuário tem que saber aonde ele está antes dele clicar. Né? Então, o usuário tem que saber que a minha página é uma página para ele comprar o produto. Que ali ele vai comprar. Então, quando a gente fixa o nome do produto, preço, esse tipo de coisa, a gente está mostrando para o usuário que, pô, se ele clicar ali, é um link para comprar. Tá? Então, ao mesmo tempo que para mim, eu estou respeitando a heurística do usuário ter que saber aonde ele está e para onde ele vai quando ele clicar, eu estou evitando aquelas pessoas que estão no fundo de funil, mas não estão tanto no fundo de funil ali. Né? Que quanto mais eu deixar perceptível que o link que a pessoa está clicando é para comprar, mais eu estou afastando aquelas pessoas que querem ingrediente, que querem, né, devolver o produto. Então, eu gosto de fixar. Eu não fixo exatamente dessa maneira, tá? Existem maneiras de você fixar o título e os títulos e ainda assim deixar ele bom ou excelente, para saber como. Vou deixar o link do checkout aí depois. Não, mas tem como, muita gente sabe, maneiras de fixar e deixar bom ou excelente ainda. Você não precisa deixar tudo solto para você ter um anúncio bom ou excelente. Aí muita gente acha que não importa o anúncio, muita gente sobe com um anúncio ruim até, ou médio. Aí tem muita discussão se isso importa, se isso não importa, mas eu parto do princípio de que, cara, se eu consigo, eu não sei se realmente importa ou não, assim, mas se eu consigo deixar o negócio bom ou excelente, eu não vou subir ruim, né? Eu consigo passar a informação que eu quero, consigo garantir que o lead esteja vendo a informação que eu quero, e ainda assim deixar bom ou excelente, então eu vou subir desse jeito, melhor do que passar a informação, mas deixar ruim, né? Então eu prefiro passar o que eu quero, deixando bom ou excelente, tá? Então eu priorizo sempre fixar. E aí é a frase que eu coloquei. Melhor um anúncio, melhor do que um anúncio excelente é um anúncio personalizado, né? Então eu gosto muito, eu uso muito esse tipo de informação na construção dos meus anúncios. Tá? Acho que muita gente usa também que a inserção da palavra-chave, né? Que tem gente que roda só com uma palavra-chave, tem gente que roda com mais de uma palavra-chave, com várias palavras-chave. E quando você usa uma inserção de palavra-chave, o Google ele pega quase todas as palavras que você está usando ali, né, na tua palavra-chave. Com exceção de algumas, se você está usando uma cauda muito longa, ele não vai pegar, né, e tudo mais. Mas assim, eu gosto de usar poucas palavras-chave, tá? Por quê? Qual que é uma das coisas que o Google ele usa para melhorar ali o teu anúncio? O quanto você repete a tua palavra-chave no teu anúncio. Né? Isso aumenta o índice de qualidade da palavra. Muita gente não diz que o índice não importa ou não liga muito para o índice de qualidade. Eu gosto, tá? Eu já fiz testes assim. Conheço outras pessoas que fizeram testes em que você sobe uma campanha com índice de qualidade 3 de 10, 4 de 10 ali, você sobe outra 8, 9 de 10, igual assim, né? Mas o índice de uma está melhor do que a outra. Eu sempre paguei um CPC menor, né, que o índice está maior. Sempre, assim. Então, eu acho que é mais... e eu conheço pessoas que pagam um CPC bem menor também quando o índice está mais alto, né? Então, eu acho que não é coincidência, assim, né? E é muito da questão de quanto você repete, o quanto você usa a tua palavra-chave ali. E quando você usa uma inserção, usando muitas palavras-chave, para mim é fundamental porque ele vai reconhecer as palavras-chave. Por exemplo, a inserção, muita gente acha que quando a gente coloca em exata, né, a palavra, o Google não vai puxar termo sujo, porque, não, eu estou colocando em exata, mas ele puxa. Ele puxa, não necessariamente, menos, ele puxa menos, bem menos, né? Mas ele ainda puxa coisa. Então, assim, você vai anunciar ali um produto tal, aí você vai usar o nome do produto em exata, vamos supor, né? Mas, por algum motivo, alguém digitou ali comprar produto tal, produto site oficial, e o Google entendeu que o teu anúncio pode ser exibido para aquilo, né? Então,
se você usa a inserção da palavra-chave, o teu anúncio vai aparecer exatamente do jeito que a pessoa digitou, né? Mesmo você não tendo aquela palavra-chave lá então ele é mais personalizado também, né? Então eu gosto muito de usar, além dele pegar mais palavras-chave, se você estiver usando mais, ele mostra exatamente como a pessoa digitou, tá? E eu gosto também da inserção de local, gosto bastante de usar, tá? Porque você pode colocar ali estado, cidade, país, né? E aí para o lead, imagina, ele vê um lead ali, free shipping, né? Entrega grátis, oferta para minha cidade, pô. Para minha cidade, ele acha, né? É só para cá que está com a oferta especial. Eu vou comprar, né? Então, eu gosto bastante dessa personalização do anúncio, né? Quanto a nível de experiência do usuário, quanto mais o lead ele se sentir abraçado, digamos assim, né? Ele se sentir, pô, olha, esse anúncio ele tá falando comigo, né? Ele tá conversando comigo. Então, a nível de experiência do usuário, isso é muito poderoso, sabe? Então, eu desde o começo, eu sempre gostei desse lado acho que por conta de eu ter vindo dessa área de experiência do usuário, eu sempre gostei dessa personalização, quanto mais personalizado, né? Então, eu sempre subi com esses recursos, usando esses recursos do Google mesmo, tá? Falando novamente da questão da palavra-chave que eu falei para vocês, sempre repitam a palavra-chave na descrição de vocês. Eu pelo menos, né? Eu sempre faço isso, e muita gente que eu conheço que faz isso também. Então, quanto mais você repetir ali, claro, você tem que dar sentido, você não vai sair botando um monte da sua palavra-chave sem fazer sentido ali, né? Mas, por exemplo, desse jeito aqui, tá? Repetir a palavra-chave desse jeito na descrição, eu gosto muito de repetir porque, como eu falei, eu ligo muito para o índice de qualidade. Eu já percebi que eu pago um CPC menor, né, com um índice de qualidade maior. E aí eu sempre repito a palavra-chave. Na descrição eu gosto bastante, né? E não só na descrição aqui, como eu vou falar para vocês. Nas extensões eu gosto de repetir também, né? Então, nas extensões eu faço isso também. Aqui um exemplo de site link, por exemplo, eu gosto de repetir, principalmente nas extensões que tem link. Eu gosto bastante de repetir a palavra-chave. E nos sites que eu fiz e tudo mais, quanto mais você repete, mais você tem chance de pegar um índice de qualidade bom ali, né? Mais você tem chance ali de pegar pelo menos um 8 de 10 ali, né? E às vezes não acontece, porque, enfim, a gente não entende o Google, assim, às vezes eu monto o mesmo anúncio do mesmo jeito para uma campanha, eu peguei 10 de 10 de índice de qualidade naquela campanha, e na outra eu faço a mesma coisa com outro produto, eu pegou 7 de 10, né? Não entendi. Às vezes você só duplica a campanha e o índice aumentou. O Google não dá muito para entender, né? Mas isso é o que eu procuro fazer para tentar subir uma campanha com índice de qualidade legal e pagar um CPC menor, tá? Aí, é uma prática minha, tá? Eu sempre faço a verificação do anunciante, eu gosto bastante de já fazer, porque ela te libera, eu acho que muita gente está tendo problema com isso, né? Hoje em dia, eu mesmo estou tendo, às vezes você fez a verificação e o Google bloqueia a tua conta dizendo que você não fez a verificação, né? Pedindo para você fazer de novo. Isso está rolando, comigo está acontecendo. Mas eu uso, às vezes, esse recurso de logotipo da empresa, né? Que ele também, às vezes, passa, às vezes não passa, ele é bem chato, né? Eu ainda não achei um padrão, assim, de quando ele passa, quando ele não passa. Mas quando você faz a verificação, esse recurso habilita para você, né? E aí entra aquele quesito que eu falei novamente da personalização, né? Você pode colocar ali a foto do produto, um pote, alguma coisa assim. O teu anúncio ele vai ser diferente dos outros, né? Porque, então, isso, novamente, entra naquela questão de personalização, da pessoa achar que o anúncio é diferente dos outros, tá? Então, eu sempre faço e uso esse recurso quando ele passa no Google, tá? Isso aí, o Sérgio que está aqui, ele sempre fala isso, a extensão de imagem é ouro. De longe, a que tem maior CTR, assim, para mim, tudo. Então, sempre que possível, usem, tá? E uma dica aqui para vocês que eu percebi, essa pontuação de otimização, acho que muita gente não dá muita atenção, mas você consegue, se você clicar nos 3 pontinhos ali, você consegue dar um dispensar, né? E aí você vai dando dispensar, e quando você dispensa todas, a tua pontuação de otimização fica em 100%, né? E aí eu uso isso para me basear quando eu tenho a extensão de imagem disponível.
Então, às vezes, uma conta não tem extensão de imagem. Mas quando ela libera a extensão de imagem, eu não estou usando ela. Quando ela liberou, eu não estou usando. Eu não sei que eu tenho ela disponível. E aí, o que vai acontecer? A minha pontuação vai diminuir. Aí, se ela diminuiu, aí eu vou lá e dou uma olhada. Opa, aconteceu alguma coisa nessa conta aqui que a pontuação diminuiu. E muitas vezes eu vou lá e é a extensão de imagem. Né? E aí eu sei exatamente, acompanhando a pontuação de otimização, eu sei exatamente quando pode ser que uma conta minha liberou a extensão de imagem ali. Às vezes ela aparece com esse 4.7, né? Então, se ela diminuiu ali 5.3 da minha pontuação de otimização, eu já sei que provavelmente é a extensão de imagem que liberou ali para mim. Aí eu já vou lá. Então, eu sempre olho ali nas minhas campanhas, eu acompanho essa pontuação de otimização ali que normalmente ela vai te dizer ali quando você está com a extensão liberada. Alguém já ouviu falar em teste AB ou não sabe o que é teste AB? Não tem ideia? Então, isso de novo, é um conceito de marketing e tudo mais, mas na experiência do usuário, né, na pesquisa com o usuário, que eu já fiz bastante, a gente usa muito o teste AB, que é basicamente quando a gente tem uma versão de alguma coisa, aí a gente faz uma outra versão de alguma coisa, uma que a gente supõe que pode funcionar melhor, ou a gente quer testar essa outra versão para ver se vai performar melhor ou não. Aí a gente pega uma fatia do público, testa uma coisa, e pega uma outra fatia do público e testa outra coisa e vê qual que vai ter, né, as melhores performances. Então, por exemplo, quando eu ia lançar um aplicativo, alguma coisa assim, a gente tem o que a gente chama de protótipo, né? Quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, o protótipo nada mais do que uma simulação. Nada tem código, nada tem, né? É uma simulação. Existem alguns softwares que a gente usa para fazer isso. Então, Figma, alguns de vocês devem conhecer, Figma, Adobe XD, Sketch, que é um pouquinho mais antigo, mas são softwares que a gente usa para desenvolver aplicativo, né? E a gente tem a opção de protótipo neles, em que a gente vai linkando as telas, esse botão vai levar para cá, mas nada está funcional, nada tem código, nada tem dados, é só para efeito de navegação mesmo. E aí eu usava muito isso, né? Então eu fazia o layout de um jeito no aplicativo, indo para um caminho diferente, e aí eu fazia uma outra versão, e aí testava com fatias diferentes para eu saber qual que ia performar melhor, tá? Aqui, né, o método de comparação, explicando um pouquinho sobre o que é teste AB. Tá? E aí, é uma coisa que a gente usa também, né? Ou pelo menos deveria usar. Não subir uma campanha simplesmente se contentar com ela, esteja ela performando bem ou não, né? Se ela está performando bem, você pode fazer ela performar melhor ainda, né? Então, por que não testar uma pre-sell diferente, testar uma copy diferente, né? Não é porque, por exemplo, um produto ele é masculino, por exemplo, que não pode, que lá no topo de funil o produtor de repente acertou um criativo que ele está falando com a mulher, ele está falando com a parceira daquela pessoa. E você não sabe, porque só se você acompanhar o topo de funil diariamente, né, para você saber que a publicidade daquele produto está sendo para a esposa, né? Mas assim, se você está vendendo para homem, se você está vendendo bem um produto masculino, cara, faz um teste ali para tentar falar com a esposa, né? Às vezes, do nada, você descobre que o topo de funil está escalado para aquele público, um produto que é para homem. Né? Então, não tem por que você não testar copies diferentes, não testar pre-sell diferente. Às vezes uma pre-sell está performando bem, mas se você testar um outro modelo ali, ela pode começar a te trazer venda. Ou não simplesmente só testar coisas diferentes em si, mas novamente, citando o Sérgio, ele fala muito de fatia de leilão, né? Então, assim, às vezes só de você duplicar uma campanha, você não fez nada na campanha. Você só duplicou, ou subiu em outra conta, né? Outro domínio. Ela já performa de maneira completamente diferente, né? E aí é que você escala num produto, você consegue ter mais resultado. Então, não tem por que até testar campanha diferente. Às vezes, a mesma campanha, você testar ela. Testa em outra conta, testa em outro domínio, né? Porque às vezes só isso já é um teste comparativo, né? E aí você tem uma campanha que está performando bem, mas só de você duplicar, só de você, enfim, mudar ali, né? Ela começa a performar melhor do que a outra e começa a te trazer um ROI melhor. Então não tem por que você não fazer isso, tá? E aí como opção, como eu falei, eu simplesmente subi a mesma campanha de maneira idêntica em outra conta, né? E você não precisa mudar alguma coisa na tua pre-sell, nem nada, mas simplesmente você fazendo isso, você pode, né, se surpreender, ter um ROI melhor do que você estava tendo, né?
Então, resumindo, testa. A figurinha famosa aí que a galera conhece do... E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Aí, caso alguém queira seguir, não sei se alguém tem pergunta. Vai abrir para pergunta, Ivan? Vocês têm tempo? Posso perguntar? Aqui. Opa! Então, tu sabe precisar mais ou menos qual que é a quantidade de bloqueio que tu toma no Google, se é que tu faz o Google, usando a Pressel Bandeira? Então, isso é meio difícil dizer, assim. Tem campanha... Exemplo, 2 semanas, 1 mês. Tem uma média? Então, eu não consigo te dar tem campanha que eu tenho conta com uma Pressel Bandeira que dura 1 semana, mas eu tenho uma, por exemplo, que tá 3 meses. E tá rodando, né? Tá rodando, tá passando, então... Eu acho que é mais... eu acho que você não sabe muito bem quando o robô do Google vai passar ali e vai identificar que você tá... Porque, igual o Ivan falou, só da gente usar a Pressel, a gente tá usando redirecionamento, né? A gente já tá fazendo algo que não é legal aos olhos do Google quando a gente usa uma Pressel. Seja ela... Claro, quanto mais robusta, menos chance a gente tem de uma suspensão, qualquer coisa. Então, quanto mais simples, mais chance a gente tem de suspensão e tudo mais, né? Mas é o que eu falei, eu acho que é quando o robô do Google vai passar ali na tua conta, vai resolver verificar. Tenho contas que eu uso o Pressel mais simples e caem de maneira mais rápida, assim, 1 semana, né? Mas eu tenho uma há 2, 3 meses rodando e que tá lá, né? Então, eu não sei te dizer tempo médio, mais ou menos, sabe? Tá, só para um pouquinho mais isso, eu acredito que realmente, para quem entende, teria que ter uma contingência robusta, né? E, de repente, separar as contas para esse tipo de Pressel para tentar não misturar a Pressel robusta com as Pressel Bandeira e aí você usar e fazer isso de uma estratégia. Pode ser. Você pode fazer uma separação de contingência pensando nisso e tudo mais. Mas eu entendo que, sei lá, é meio difícil. Isso evolui muito rápido também, né? A questão de contingência. Eu mesmo sofri há 1 mês atrás, eu perdi mais de 40 contas do Google, assim, né? E tinha Pressel robusta, e tinha conta com Pressel robusta, conta no link do produtor, com Pressel simples, e foi uma leva. Então, eu acho que foi um cruzamento. Eu acho que tá mais ligado a cruzamento de dados, assim, né? Quando a gente fala de contingência, porque aconteceu com todo tipo de Pressel comigo. Todo tipo de campanha foi uma leva, assim, levou tudo, né? Então, é meio difícil Só dizer. deixa eu te falar, te entregar o microfone. Pelo menos comigo, a Pressel robusta, claro que ela tem uma taxa de fuga muito maior, mas a maioria das minhas contas tem durado pelo menos 2, 3 meses. Bacana. Por isso que eu acho que eu dei a ideia de a gente separar uma conta, fazer o processo de contingência robusta com novos e-mails, né, abrir abas. Sim, legal. E aí você separar fazendo contas novas com Pressel Bandeira. Porque você mesmo falou que a taxa de fuga ela é muito menor. Então, muito provavelmente eu vou começar a fazer isso. Obrigado. Tamo junto. Luiz, cara, top. Parabéns aí pelo seu conteúdo. Eu já te conheço, né? Então, assim, vai até parecer que foi combinado, mas muito bom. Eu e a Ellen, a gente tem um background de design também, então a gente entendeu, inclusive, a piada do Comic Sans. Muito bom. E, cara, 2 coisas. A primeira é que, nessa questão, juntando o teste AB com o User Experience, né? Muitas vezes eu identifiquei dentro da escrita. Então, a gente aqui no Brasil, ou no Oriente, a gente é acostumado a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Mas existem países no Ocidente onde a escrita e a leitura é da direita para a esquerda, o que é muito bizarro para nós, mas é assim que acontece. E ainda tem gente que não me deixa mentir, que é do Japão e que sabe que a escrita é na vertical, né? Então, às vezes, só mudar isso, se você está, por exemplo, pegando ofertas da Edcombo que você consegue países árabes, você consegue ter um resultado muito melhor. Porque o cara não está acostumado a ler da esquerda para a direita. Ele vai ler da direita para a esquerda, e a gente fazendo a Pressel do nosso jeito. Então, isso que ele trouxe aqui é realmente sensacional.
Voltando à questão da URL final que você citou, do caminho de exibição, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma prática que eu faço, às vezes eu uso slug e às vezes eu uso subdomínio. Eu não sei se você tem utilizado subdomínio ou não, porque isso para mim também, não sei se a galera sabe o que é o subdomínio, se todo mundo sabe aqui, mas é colocar o nome do produto antes do nosso domínio. Então, se o seu domínio é www.luiz.com, viria antes, tipo, live, www.luiz.com. Isso traz uma confiabilidade maior para o nosso lead e eu acredito que caiba também como mais uma, além do caminho de exibição, né? E, cara, é demais a gente parabenizar aí. Eu tenho visto sua evolução, né, no mercado de afiliados. Hoje, para quem não entendeu, o Luiz é um dos top, pelo menos no Brasil, se eu não me engano, é o primeiro, né, de combo, tá? Então, cara, só isso merece uma puta de uma salva de palmas aí. Valeu, gente. E é muito legal, porque vendo o seu background, vendo pelas empresas que você passou, e eu lembro quando a gente conversou o último evento, você falou, Sérgio, já estou faturando tal, não sei o quê, e aí, será que eu saio da CLT? Eu e o Léo, a gente pegou no teu ombro e falou, cara, pra ontem. sai que você vai voar. Então é muito legal ver a sua evolução e ajudando a galera agora, viu? Parabéns. Valeu, Sérgio. Eu te agradeço também, porque você tem grande responsabilidade você e a Maria foram os primeiros aí, né, que eu comecei a seguir, que eu comecei a modelar. E é real, assim, por isso que eu falo, gente, esse tipo de conteúdo aqui, esse tipo de evento, transforma. Às vezes você não precisa nem fazer muita coisa, assim, às vezes a coisa conspira, né? Em fevereiro eu participei de um evento com o Sérgio, e aí eu tava nessa dúvida, justamente, eu ainda tava na CLT, eu tava na minha empresa ainda, né? Mas eu já tava começando a ter resultados legais, assim, né? No Google Ads, no marketing de afiliados. E eu conversando com o Sérgio, com o Léo Duncan também, que é outro cara sensacional. Aí eu tava nessa dúvida, putz, na insegurança de largar. Eu tava programado para eu largar em 31 de março, eu lembro até. E aí era começo de fevereiro e aí, pô, naquela insegurança, pô, mas eu vou largar a CLT, eu vou largar o mercado. E aí, na semana seguinte do evento, aí eu recebi a notícia de que a gente vai antecipar aqui o contrato, enfim, vai ter que encerrar. E aí, pô, você quer ir para outro cliente, alguma coisa assim? Aí eu falei, cara, é um sinal. Tipo, tava programado para eu sair daqui 2 meses e justamente na semana que eu fui no evento e tal, o negócio resolveu sair antes e aí eu ia ficar meio, pô, vou para lá ou não vou? Ia ter que achar um outro cliente para mim. Eu falei, não quero não. Tô de boa. Na verdade, eu não tava, né? Eu tava inseguro ainda em sair e tudo mais, né? Acho que todo mundo que ou tá para sair ou quer sair fica nessa. Muito tempo trabalhando no mercado normal, né? Mas aí eu falei, eu vou sair, vou focar nisso 100% e começa a dar certo, né? Começou a dar certo, mas nunca para de vir as coisas na cabeça. Aí você fica, pô, será que eu vou conseguir manter os resultados? Será que vai, né? Você vai, todo dia você enfrenta. Acho que até o Sérgio, com os resultados que ele tem, ele ainda tem os sabotadores na cabeça dele, provavelmente, todo mundo tem, então nunca para. Então mas foi depois de um evento como esse. Então só de vocês estarem aqui já pô, mil passos na frente de pessoas que às vezes são de São Paulo, como eu estava falando com o pessoal, são de São Paulo, moram aqui, tem um evento gratuito, sabem do evento e não vieram. Tem gente que veio de outro estado, 5.000 quilômetros, né? De ônibus. Então, né? Alô? Tá funcionando. Luiz, eu aqui. Oi, Milton. Na cara que você não tá vendo. Primeiro, parabéns. Foi muito legal o seu conteúdo, bem avançado, inclusive. E aí, falando de pré-sell, só queria destacar um ponto que você trouxe 3 exemplos ali muito legais que são funcionais, né? Que fazem os clientes passarem até a página de vendas. E aí, nesse ponto, eu queria falar um pouco do que aconteceu comigo, porque a gente usa muito e replica muito o que está na internet, que é uma pré-sell simples, a foto do produto, e acessar a página oficial, ou acessar a página completa, enfim. E nessa perspectiva, eu comecei a pensar o que poderia fazer de diferente, na linha do teste também que você trouxe, até comentei, agora estou trazendo aqui a público, mas eu peguei um produto de emagrecimento, eu estava tomando muito pau, ou seja, estava fugindo da galera da minha pré-sell, acho que todo mundo estava usando a mesma, basicamente. Aí eu parei para pensar com a cabeça do cliente, do tipo, o que eu gostaria de ver aqui, né? E eu estava trabalhando num produto de emagrecimento e eu comecei a pensar de uma outra pré-sell, o que eu poderia fazer de diferente? E aí, cara, quem está querendo comprar um produto para emagrecer, ora, quer perder peso, né? Então, eu vou colocar aqui
mais ou menos essa pergunta. E aí eu transformei minha pré-sell simples de acessar a página oficial para: estamos fazendo uma pesquisa aqui, mais ou menos quantos quilos você quer perder, né? De 3 a 5, de 5 a 8, sei lá, é mais do que 10. E aí eu saí do palco que eu estava tomando de, sei lá, quase 50% de abandono para, cara, mais de 94% das pessoas passaram dessa minha pré-sell nova. Então, quando a gente vai fazer uma pré-sell para vários tipos de nicho, né, a gente tem que pensar com a cabeça do cliente. Então, esse tipo de pré-sell me trouxe mais resultados, né? Tive mais pessoas passando, eu comecei a conversar com o meu cliente e entender que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Se todo mundo continuar repetindo e copiando as pré-sales, né, quem pensar diferente vai ter aí mais oportunidade para vender mais e conseguir replicar isso em outras contas. Então, só queria contar esse caso que aconteceu comigo, porque bati muita cabeça, assim, utilizando pré-sales como todo mundo, e a partir do momento que eu parei para pensar e fiquei menos ansiosa do que só subir campanha e comecei a pensar com a cabeça do cliente, eu tive resultado. Então, só queria trazer isso. Adorei as suas pré-sales aí de bandeira e de cookie. Vou replicar a minha maneira. Mas muito legal. Obrigada aí pelo conteúdo. Tamo junto. É o que a Milk falou, né? É teste. Ela viu que não estava performando tão bem, ela testou uma coisa que na cabeça dela, e, enfim, faz total sentido, conversou melhor, né? E é a mesma coisa. Essa pré-sell de cookies, não foi eu que inventei não, tá, gente? Eu só uso, às vezes eu faço uma alteraçãozinha ou outra, eu deixo, né? Como eu sou de design, eu sou chato, então eu faço uns outros componentes ali no Figma, né? Em qualquer... Então, aí eu dou uma modelada. Mas é a mesma coisa, um pouco diferente. A pré-sell de cookies, aquela pré-sell de confirmação, mais 18 e tal, é exatamente a mesma coisa. É uma imagem para a pessoa clicar e ir pro lugar. Só que como eu estou falando de cookies, a outra eu estou usando uma linguagem que o povo que está comprando um produto adulto está mais acostumado, que ela confirmar se ela tem mais de 18 ou não. Então, só isso, ela já, essa página, ela realmente ela é confiável, ela está perguntando, ela está me dizendo que o conteúdo é adulto, né? Então, já é um indício de que é uma página que está no caminho certo do que ela está procurando ali, né? Então, só isso, só de você mudar ali o mesmo componente, a mesma interação, tudo, mudando as frases ali, o que está no botão, só isso já faz uma diferença absurda, né? Igual o que a Milk falou. Luiz, eu não tenho uma pergunta específica, mas é mais um agradecimento e um comentário. Primeiro, dizer que você foi muito bem, compartilhou a tua vivência aí no mercado, linkando muito bem, né, com marketing digital, marketing de afiliados, e você trouxe para as pessoas uma nova perspectiva de fugir da manada, né, uma coisa que eu gosto muito. A maioria dos afiliados estão muito acostumados a copiar e colar coisas que já veem por aí, e a não entender de fato todo o processo que é envolvido nessa comunicação, né, do anúncio com o cliente. Então, muito obrigado pelo seu tempo e por todo o conhecimento que você passou aqui para a gente. Com certeza, as pessoas que aplicarem boa parte disso que você passou vai elevar o nível da operação. Então, muito obrigado, Luiz. Foi demais. Junto, valeu. A última Luiz. pergunta. Última? Última. Pode ser duas? Pode ser, Edu. Luiz, boa tarde. Opa, Luiz, parabéns, né? Eu te conheci, acho que foi no comecinho, quando a Maria Franco, né, fez uma call com você. Sim. E essa evolução foi muito rápida, achei, parabéns mesmo, né? Nossos amigos aqui, a gente começou na mesma época praticamente, né? A gente está, né, penando um pouco para crescer. Uma pergunta que eu ia te fazer, as pré-sales simples aí que você apresentou, elas são, tipo, não se fala muito em experiência do usuário, né? Porque simplesmente tem ali, ó, a pessoa clica em duas opções, né? E ao contrário, vamos supor, se eu não uso uma pré-sell simples dessa, né? O que você indicaria na pré-sell mais robusta? Né? Quantas dobras, colocar a experiência provas sociais ou não, sabe? Ingredientes. Uhum. Qual que está convertendo melhor no seu sentido, assim, na sua experiência hoje? Então, eu uso pré-sell robusta também, só que assim, quando eu uso pré-sell robusta, eu boto o link direto para o checkout. Eu não coloco link para TSL porque não faz sentido. Eu estou usando a pré-sell robusta, eu quero imitar a página de vendas, e aí eu vou levar o lead para uma outra página de vendas. Então,
eu coloco o link direto para checkout. Eu sei que muita plataforma não gosta disso, né? Dá até problema, mas enfim, muita gente faz isso. Só que assim, porque como eu falei, quanto mais robusta, quanto mais coisa, mais informação o lead tem para lhe dar, mais decisões ele tem para tomar ali, né? Então, a informação que eu quero, eu coloco na primeira dobra. Então, por exemplo, é uma pre-sell robusta, mas tem muita pre-sell robusta, até VSL mesmo, que logo abaixo da VSL você já tem a opção dos 3 potes ali, né? Isso acontece. E tem TSLs que tem a opção dos 3 potes, ou tem uma âncora, né? Que a gente clica para comprar e aí a âncora já desce lá para os 3 potes. Então, a interação primária que eu quero que a pessoa faça, eu já coloco logo na primeira dobra. Então, seja o botão âncora para a pessoa descer, ou então eu posso não colocar os 3 potes de cara. Mas, quando você desce, isso é uma vivência minha de aplicativo, né? Muito aplicativo. A gente tinha muito problema quando eu desenvolvi aplicativo e tudo mais, da pessoa não saber que dava para descer a página. Aí o que a gente faz nos aplicativos para a pessoa saber que ela pode scrollar a página, né? Que é o que a gente chama de scrollar. A gente coloca elementos quebrados ali. Então, por exemplo, uma imagem, a imagem cortada. Então, a tela do celular, ela vai pegar a imagem cortada, ou seja, a pessoa sabe que tem continuação da imagem se eu subir. Então, ela sabe que dá para scrollar, né? E aí eu faço isso muito em pre-sell também. Então, eu não coloco os 3 potes inteiros ali muitas vezes. Eu boto ali a imagem do produto bonitinha, né, a foto e tal. E aí eu boto só um pouquinho ali né, um pedaço da caixinha dos 3 potes ali, né, dos 1, 3, 6 potes, só para ela saber, ó, ela saber que tem coisa para baixo ali. E só dela rolar, ela vai ver os 3 potes logo embaixo. Mas logo de cara, eu já coloco. Porque quanto mais informação, mais fuga, mais para onde ir a pessoa tem, né? Então, mesmo em pre-sell robusta, as minhas tendem a ter menos fuga, acho que porque eu tenho mais esse cuidado tanto de fazer âncora, né? Para a pessoa já ver um order now logo ali, cara, e já descer para os 3 potes, ou para colocar ali, né, esse indício de que tem mais coisa para baixo. Ou, muitas vezes eu coloco até logo de cara mesmo os 3 potes ali da pessoa. E se ela quiser ver mais coisa, ela vai descer ali, vai rolar, né? Mas muitas vezes eu já coloco de cara ali. Tá, joia. Obrigado. Última pergunta. Como top afiliado da Combo hoje, né? Você, né? Eu queria... Acho que sim. Nem eu sabia disso. É o que o Ivan estava falando hoje, né? Então, eu queria saber, uma plataforma, né, que é diferenciada, né? Eu queria saber da sua experiência, o que você pode passar aí para a gente, como que a gente pode ter melhor rendimento dentro dessa plataforma? Então, você tem como ter bastante resultado com oferta cash on delivery, né? As CODs. Eu anuncio CPS, que as comissões são maiores hoje. Eu anuncio mais CPS do que COD, mas ainda tenho uns produtos COD ali. Mas eu acho que na escolha de produto, principalmente, porque eu associo muito o público à oferta. Tipo, países de Tier 2, Tier 3, que, enfim, fora de Austrália, né, Nova Zelândia, eles têm um comportamento de compra um pouco não, muitas vezes muito mais atrasado do que esses, né? E pagam no dinheiro, igual o Ivan falou, no dinheiro, no cartão e tudo mais. Então, é você saber para que país você está anunciando a oferta certa. Então, se você anunciar uma oferta desse tipo para os Estados Unidos, por exemplo, você pode até ter conversão, mas a chance é bem baixa. As pessoas pagarem no dinheiro lá, o povo que está acostumado a passar cartão em tudo, né? Você vai anunciar uma oferta, né, para pagar no dinheiro. Então, é você saber mais ou menos que tier que aquele país está, né? Que nível de maturidade de compra aquele país está. Se faz sentido para a oferta. Então, faz sentido para a oferta COD esse país? Beleza. Outra coisa, o nicho do produto. Quem gosta de falar no telefone, né? Quem normalmente gosta de tirar dúvida no telefone... O tipo de a oferta COD ela é vendida no telefone, né? A gente só leva o lead para lá, né? Mas aí quem vai convencer, quem vai conversar com a pessoa é o atendente, né? E quem que gosta de conversar, quem que gosta de falar no telefone, de tirar todas as dúvidas, é pessoa mais velha, né? Então eu sempre foquei em ofertas COD para pessoas mais velhas, porque faz sentido o tipo de oferta, né? Com o nicho do produto e com
o comportamento da idade, né? O comportamento da idade, pessoa que é muito mais desconfiada das pessoas de comprar na internet. Aqui no Brasil as pessoas são desconfiadas de comprar na internet. Tem países que tem países que estão 15 anos atrás, se você parar para pensar. Como que era 15 anos atrás no Brasil? Era quase não tinha smartphone, né? Então, eu já vendi... os países de Tier 2, 3, eu vendo muito, vendia mais, né, quando eu focava mais em COD, né? No computador. O computador era muito mais... A taxa de conversão era muito maior do que smartphone. Em muitos produtos. Por quê? Porque muitos países estão 15 anos atrás, basicamente. Às vezes só tem uma lan house ali, né? No bairro tem uma lan house, a pessoa só acessa no computador. Tem um computador. Às vezes a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro na família ali é a pessoa que tem o computador. Os outros não têm computador, né? E aí eles vão até... então as pessoas só têm esse recurso para comprar, para procurar, né? Então eu acho que o segredo está muito aí. É você associar a oferta ao nicho, ao comportamento do país, à realidade de compra dele, mais ou menos, e casar tudo ali. Quanto mais você acertar, mais chance tem de dar certo ali. Quanto mais você conseguir casar esses elementos, né? E foi mais ou menos isso. Para garimpar produto, na área de como eu fazia... Para garimpar, eu usava esses conceitos, né? Para garimpo, para subir meus anúncios, eu também tenho que... por exemplo, a oferta COD é muito poderoso, igual o Ivan falou, você usar isso de que você só paga quando você receber, né? Porque é um público mais desconfiado, né? Então, usar isso também, usar tudo que a oferta tem a seu favor. Foi assim que eu sempre consegui vender muito. Eu sei que as comissões são mais baixas em ofertas COD e tudo mais, mas dá para levantar um bom caixa mais com quantidade, né? Eu consegui levantar um bom caixa só com esse tipo de oferta. Então, mas é saber modelar. Sabendo, tem muita chance de dar certo, sabe? Valeu, muito obrigado, hein? Parabéns pela apresentação. Valeu, tamo junto.